pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje eu estou trazendo para vocês alguns exercícios de revisão para o Enem. Então eu peguei alguns exercícios de 2015 e fiz uma resolução comentada, destacando os pontos principais dos exercícios. Então, não faça os exercícios tudo de uma vez, não assista o vídeo todo de uma vez. Assiste, lê o enunciado, vê se você consegue fazer sozinho, aí vai, assiste a explicação para ver se acrescentou alguma coisa, que é uma forma bacana de você estudar. Tudo bem? Hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, em equilíbrio no sangue conforme a reação. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Então, veja, ó, se você está num lugar muito alto, a concentração de oxigênio vai diminuir, tá? Então, você tem lá nas montanhas o ar rarefeito. Então, a queda da pressão parcial do oxigênio é que é responsável pela diminuição aqui da hemoglobina oxigenada, porque aí o equilíbrio vai deslocar no sentido dos reagentes por causa da diminuição da concentração aí da hemoglobina, certo? A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo que ocorre é... Então, veja, se ocorre o escurecimento, uma coisa muito importante que vai deixar de acontecer é a fotossíntese. Por quê? O que é fotossíntese? É quando uma planta lá pega o CO2 com a água do ambiente para produzir glicose e oxigênio, certo? Agora, se o sistema está escuro, não tem sol, como que vai acontecer fotossíntese? Não tem jeito, certo? Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro, em seguida adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína, que é um indicador ácido base. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução tornasse rosa. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. A explicação para o desaparecimento da cor rosa então é isso que ele quer saber. Então, a primeira coisa que aconteceu lá foi a hidrólise do bicarbonato, porque você colocou esse bicarbonato dentro da água. Então, ele vai reagir com a água que tem lá dentro e vai produzir ácido carbônico. Então, esse ácido carbônico vai ser seguido da produção de NaOH. Então, aqui é uma reação de dupla troca, tá? A combustão do palito vai produzir óxidos como CO2 e SO2. O CO2 vem lá dos compostos da madeira, né, que tem carbono, e o SO2 porque o palito ele é constituído também de enxofre. Então, combustão significa reagir com oxigênio, queimar significa reagir com oxigênio. Então, vai produzir SO2. Esse CO2 que vai ser produzido aí na queima do palito, ele vai reagir com a água que estava lá dentro do recipiente, que ele falou que foi colocado. E vai produzir o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele ioniza e produz uma certa quantidade de íons H+, tá? Então, lembra, ó, a fenolftaleína, ela fica rosada em meio básico, mas conforme o meio vai ficando ácido, ela vai se tornando incolor. Por isso que ocorre o desaparecimento da cor rosa, porque está formando óxidos de caráter ácido, que é o CO2 e SO2, e eles vão ser responsáveis pela liberação de íons H+ no meio. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Então, é um fragmento aí de um poema e o autor refere-se à bomba atômica de urânio.
Essa reação é dita em cadeia. Então, ele quer saber por que essa reação em cadeia. Então, lembre-se, na bomba de urânio ocorre uma reação química em cadeia, que é a fissão do urânio. O que é a fissão de um átomo? É quando você tem um átomo, ele vai ser bombardeado por nêutrons e ele vai produzir duas novas espécies, dois novos átomos, tá? Só que durante esse bombardeamento do urânio com o nêutron, ele vai liberar mais nêutrons. E esse nêutron ele vai estar livre para poder bombardear outro núcleo. Então, é uma reação em cadeia. Ele é bombardeado por nêutrons, mas durante a fissão, que vai produzir dois novos elementos, ele vai liberar nêutron e isso vai permitir o bombardeamento de novos elementos químicos. Por isso que a reação é em cadeia. Então, a fissão do urânio ocorre com uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos, por isso a alternativa C. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas. Então, ele está falando que a acidez da água ela vai ser neutralizada pelo carbonato de cálcio. A água é ácida porque o CO2, ao se dissolver na água, ele produz ácidos, ó, como está mostrando aqui na equação 4. Ó, CO2 mais água vai liberar íons H+. Então, o carbonato de cálcio, ele vai produzir esse bicarbonato aqui, tá? O bicarbonato, por sua vez, ó, ele pode liberar íons H+, e produzir carbonato. Repara ó, que a carga do bicarbonato é -1. Quando acontece a ionização, ó, ele vai produzir H+, e o carbonato que é 2-. Se você somar as cargas aqui, ó, vai dar -1 igual do bicarbonato. Então, as cargas antes e depois, reagentes e produtos, sempre são iguais. A solubilização do carbonato, que é representado pela terceira equação, ela vai produzir íons cálcio e íons carbonato, tá? E aqui a quarta reação é a dissolução do CO2 em água, produzindo íons H+, e bicarbonato. Ele quer que a gente calcule a constante de equilíbrio da primeira reação, tá? Então, veja, ó, aqui você tem nos reagentes, ó, carbonato de cálcio, você tem CO2 e você tem água. Nos produtos, íon cálcio e você tem bicarbonato. Então, você vai trabalhar com essas três equações de acordo com as suas necessidades. Então, ó, a segunda equação, olha o que a gente vai fazer. Como o bicarbonato está aqui no reagente e nós precisamos dele aqui no produto, ó, a gente vai inverter a segunda equação, tá? A gente vai manter as equações 3 e 4 do jeito que tá. Porque, ó, a equação 3, ela tem carbonato de cálcio no reagente e aqui a equação que a gente quer calcular o K, ela tem carbonato de cálcio no reagente. E a 4, ó, a gente vai manter também, porque o CO2 está no reagente e aqui, ó, ele está no reagente também, tá? Então, depois que a gente fizer isso, nós vamos somar todas as equações, tá? Então, veja lá, ó. A equação 1, cujo K nós queremos calcular, então a gente vai pegar aqui, ó, a equação 2 e invertemos, tá vendo? Esse aqui estava no reagente, ele foi para o produto. Então, como nós invertemos a reação, a gente tem que inverter o K também. Inverter o K significa fazer o valor dele, ó, o inverso dele é 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 11, que é o que eu representei aqui. A segunda, ó, nós mantivemos, tá? Aliás, a terceira, ó, nós mantivemos. Então, tá aqui, ó, a terceira equação, que é a do KCO3, dissolvendo em íons cálcio e carbonato. Então, a constante de equilíbrio permanece igual. A terceira, não, a quarta reação, ó, nós vamos pegar aqui o CO2 mais água, vamos copiar do jeito que tá, e a constante de equilíbrio também. Aí, a gente vai somar essas equações. Então, veja, o que tiver igual antes e depois a gente cancela, e o que não tiver, a gente soma. Então, veja, ó, bicarbonato, ó, aqui tem 1 e mais 1. Você tá vendo que na nossa reação aqui são 2, tá? Então, a gente vai somar esses 2. Olha o cálcio. O cálcio, ele tá aqui no produto, ó. Aqui ele tá no produto. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1.
Íons H+, não tem na reação cujo que eu quero calcular, não tem. E aqui ele tem no reagente e no produto, então a gente cancela, tá? Então, e o CO2, ó, CO2 só apareceu no reagente, aqui no produto não tem, e água também. Então, quando a gente somar, então você vai ter a equação 1 do jeito que nós desejamos. Do jeito que tá aqui, ela aparece aqui em cima, tá? Então, vamos calcular o nosso K. A gente vai pegar 1 sobre K, então, ó, 1 dividido por K, que é 3 vezes 10 a menos 11, vezes o K2, que é 6 vezes 10 a menos 9, vezes o K3, que é 2,5 vezes 10 a menos 7. Então, ó, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 5, 2 vezes 2,5 dá 5. Vezes, aí nós vamos resolver isso aqui, ó. 10 a menos 7, 10 a menos 11, vai dar 10 a menos 16, dividido por 10 a menos 11. 10 a menos 11. Então, aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 5, que vai dar a alternativa B. Não esqueça de dar o seu like se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Ative lá o sininho para você receber a notificação de novas aulas. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!